Capítulo 2729. Faísca e roubo, parte 1. O magma fervente no nível inferior do crisol estava agora branco quente no centro, cercado por um anel vermelho que lentamente ficou preto perto das paredes da torre. A energia do mundo inundou a sala de baixo junto com o magma e a torre usou os metais para amortecer o fluxo antes que ele atingisse os andares superiores. Depois vieram as minas de cristal, onde cristais mágicos eram constantemente refinados. As paredes da sala agora estavam cheias de listras de mármore branco que carregavam a energia do mundo direto para as várias veias de cristal. A torre também usou a resistência inata do mármore à magia para concentrar a energia do mundo ao redor dos cristais em crescimento, em vez de mantê-la uniformemente espalhada como no passado. Dessa forma, os processos de refinamento e crescimento foram ainda mais acelerados. Este é o primeiro novo andar subterrâneo, a centelha. Ele está localizado entre as minas e nosso outro recém-chegado. Solos disse. Espere, o que aconteceu com o arsenal e o resto dos andares? Lee perguntou. Eles foram reorganizados para otimizar o consumo de energia do mundo. Você entenderá quando vir tudo. Solos respondeu, abrindo a porta de metal reforçado da sala. Ela foi selada física e magicamente, exigindo o nível máximo de acesso da torre para acessá-la. Assim que Lito olhou para dentro, seus olhos se arregalaram de surpresa, todos os 7. As paredes da centelha estavam cheias até a borda com energia mundial que era constantemente acumulada e preservada para uso posterior. Inúmeros cabos, gavinhas e alambiques saindo da pedra cinza esbranquiçada eram os únicos móveis na sala. Isso e um pedestal de pedra colocado bem no centro da centelha. Eu ia dizer que isso é decepcionante, mas a criação da sua mãe já me enganou mais de uma vez. Qual é o problema aqui? Camila perguntou. Que bom que você perguntou. Solos conjurou as mãos de Menadion da torre e as colocou no pedestal. Lit notou que as luvas pretas de trabalho tinham se tornado mais refinadas na aparência, parecendo menos com uma pedra mal esculpida e mais como uma obra de arte. A luva direita tinha agora 6 dos 7 cristais de mana ativos, enquanto a esquerda tinha apenas 4. Esta sala não pode funcionar a menos que as mãos estejam em posição e, antes que você pergunte, eu verifiquei. As outras mãos, aquelas que presenteamos Failuel, não funcionam. Isso se tornará importante mais tarde. Solos disse. Agora, por favor, tire sua armadura de andarilho do vazio e coloque-a perto da parede, Lit. Certo. Lit fez como instruído, permanecendo completamente nu. Pela minha mãe, você não usa cueca. Solos corou intensamente, mas não tirou os olhos do prêmio. Sim, eu uso. Eles também estão armazenados no andarilho do vazio. Lit deu de ombros. Por que tão tímida? Vocês duas me viram muitas vezes. Camila também estava olhando, seu rosto vermelho e corada pela onda de sangue junto com outras partes. Antes de dar à luz, eles se abstiveram de sexo para não induzir o parto e depois porque ela estava com tristeza pós-parto. A visão lhe deu algo mais em que pensar e uma imagem clara de como desabafar sua frustração. Sim, mas, cubra-se, droga. Solos disse. Em um minuto. No momento em que Lit alinhou a armadura do andarilho do vazio contra a parede, os cabos se moveram sozinhos, prendendo-se ao metal. A superfície da armadura se tornou semilíquida, permitindo que os tentáculos vazassem para dentro e então se dividissem em unidades menores que formavam um sistema circulatório complexo. Os tentáculos se espalharam para os ossos do dragão dentro da armadura, bem como para as escamas do dragão do lado de fora e o revestimento de adamantio. Os cabos, em vez disso, se ligavam aos cristais de mana violeta presos à armadura. O que está acontecendo? Cubra-se. Solos e Camila disseram em uníssono. Tudo bem. Lee tirou as roupas do bolso, mas assim que as vestiu, as duas mulheres gemeram. Por que você está gemendo? Veja, a centelha tem a habilidade de continuar refinando materiais mesmo depois de terem sido forgemasterizados. Solos disse, ansiosa para se esquivar da pergunta.
Agora mesmo, o adamante está lentamente alcançando o estado da Vros, mas se fosse isso seria apenas um crisol de pobre. O que você não vê é que até os ossos e escamas do dragão estão sendo refinados. O quê? Lito olhou para as mãos, notando que o artefato não apenas controlava a energia acumulada na centelha, mas também a concentrava na armadura do andarilho do vazio de uma maneira diferente com base nos componentes afetados. Isso também funciona para 2 gumes. Bingo e mais. Vai em frente. Solos acenou para um lugar ainda livre. Lita encolheu a lâmina e ela recebeu a mesma recepção que a armadura. Solo seguiu seu exemplo, colocando o cajado do sábio lá também. Por que você está fazendo isso? Camila perguntou. Não há nada além de cristais brancos e a madeira vem de uma árvore do mundo que estava prestes a morrer de velhice. A centelha ignorou as pedras preciosas, tornando suas objeções válidas. De fato, mas se deixarmos o cajado aqui, a centelha irá refiná-lo e envelhecê-lo ainda mais, levando a madeira de Yggdrasil a níveis que nenhuma árvore do mundo poderia alcançar devido à sua morte natural. Veja, a centelha exerce um fluxo de mana equivalente a um desperto de núcleo violeta. Você está me dizendo que os ossos e escamas de Sirouk estão sendo refinados como se ele ainda estivesse vivo e tivesse alcançado o violeta brilhante como eu. Lito disse com um sorriso maroto no rosto. Melhor. Solo sorriu da mesma forma. A centelha funciona em uma taxa acelerada. Minha mãe não podia esperar séculos para obter coisas boas. Se isso funciona de forma semelhante às minas e ao crisol, a velocidade de refino é pelo menos 10 vezes maior que a de um desperto normal. Em termos leigos, um dia aqui é como pelo menos 10 dias de refinamento corporal ininterrupto. Nossa própria sala de magia e tempo. Isso é incrível. Lid pulou como uma criança no Natal. E tem mais. Solos o espelhou com entusiasmo. Você não tem ideia de como a espera para a torre terminar de se atualizar me matou. Faça como eu e não faça perguntas, por favor. O que é uma sala de Camila perguntou e uma rápida conexão mental lhe explicou tanto o significado do nome oficial da sala quanto da piada interna sobre o nome não oficial. Deuses, vocês dois são como crianças. Mas agora eu quero ver aqueles desenhos animados. Ela olhou com a boca aberta enquanto Solos e Lita cortavam um pouco do cabelo, coletavam uma ampola de sangue cada um, e Lita até arrancava algumas de suas escamas. Eca. Não eca. Mas como Yai. Solos disse. As amostras foram armazenadas nos alambiques de cristal, recebendo também um forte fluxo de energia mundial. Foi assim que minha mãe conseguiu criar sua fúria e o resto de suas coisas, apesar de ser uma desperta relativamente jovem. Solos explicou. Também funciona em tecidos vivos. Se os deixarmos na centelha por tempo suficiente, teremos os amplificadores para nossos experimentos de forjaria que nos faltaram até agora. Incrível! Disse Lith. Me sentindo excluída, de novo. Camila suspirou. Lita então explicou a ela que artefatos realmente poderosos eram capazes de armazenar e aumentar os poderes de seus mestres, mas para fazer isso, o artefato precisava ser fundido com tecidos vivos durante a fase de forjaria. Capítulo 2730 Faísca e roubo, parte 2. O problema era que a qualidade de um amplificador dependia unicamente do nível de refinamento corporal do próprio mago. Uma escama de dragão de 100 anos não seria nada comparada a uma escama de dragão de uma besta divina de quase 10.000 anos. Uau! Disse Camila. Você pode dizer isso. Solos assentiu. Graças à centelha, o equipamento de Lith pode ser refinado infinitamente, transformando nosso tempo de inatividade em lucro líquido. O único problema é que sem as mãos, esta sala é inútil. Deixe-me adivinhar, outra das novas salas também precisa das mãos para funcionar. Disse Lith. Sim. Solo suspirou. Sempre tem um porém. Próxima parada, o roubo. O quê? Lith e Camila disseram enquanto olhavam um para o outro. O roubo também exigia um nível máximo de liberação e tinha uma porta de metal sólida. O interior era ainda mais estranho que a centelha, tendo muitas e muitas vitrines e outro pedestal de pedra no meio.
Solos colocou os olhos em Menadion ali antes de explicar como o roubo funcionava. Primeiramente, você se lembra de como a vovó tem seu código de honra do qual ela tem tanto orgulho? Que ela não está disposta a roubar os segredos de seus amigos e colegas e só tira de seus inimigos. Solos perguntou, obtendo acenos em resposta. Recuperado, Menadion costumava dizer. Bem, minha mãe claramente não compartilhava nada disso, considerando a honra entre os mestres de forja uma mentira descarada que contamos uns aos outros apenas para evitar lutar até a morte diariamente. De uma memória que recuperei, Menadion costumava dizer. Uma vez que você coloca seus feitiços no mercado, eles estão no mercado. Se eu puder pagar por eles e tiver cérebro para decifrar seu código, eu mereço saber seus segredos também. Talento pega emprestado, gênio rouba. Essa é uma citação que ressoa profundamente em meu coração. Lita sentiu. O mesmo aqui. Solos disse com um pequeno rubor, envergonhada de admitir. Minha mãe acreditava estar fazendo um favor a todo um lugar ao roubar os segredos de todos e incorporá-los em sua técnica de forjaria. Ela considerou isso seu direito, já que era a primeira governante das chamas que havia compartilhado e continuava compartilhando muito de seu trabalho com Garland. Resumindo, se você colocar os olhos lá em um item encantado em uma ou mais vitrines, o roubo pode fazer sua mágica. É um processo automatizado que funciona para quebrar as runas de camuflagem, com o tempo, quebrar cada pseudonúcleo do artefato, descobrindo até mesmo que tipo de ingredientes são necessários para fazer uma cópia perfeita dele. Isso é roubo. Disse Camila. Isso é incrível. Disse Lit. Por que não tivemos acesso a isso antes? Teria nos poupado tempo e dores de cabeça. Sem mencionar as inúmeras falhas na reprodução de pseudonúcleos e os materiais desperdiçados. Sinto muito, Camille, mas é chamado de roubo por um motivo. O mesmo motivo pelo qual apenas Menadion e eu fomos autorizados a entrar nesta sala. Mamãe não podia se dar ao luxo de ter sua reputação destruída. Quanto à sua pergunta, Lit, é porque, como a vovó previu, a torre está voltando em camadas. Primeiro, ela recuperou a fundação necessária para a própria torre existir, depois as funções básicas e, então, os dispositivos mais complexos que precisam de mais de um encantamento para funcionar. Por exemplo, a centelha precisa do crisol, das minas, das mãos e de uma função que permitia à torre extrair uma centelha de força vital de Menadion. Era necessário dar à matéria orgânica a aparência de vida, mas não precisamos mais dela porque nossas mãos também têm o cristal espiritual. O ladrão, em vez disso, precisa dos olhos, da biblioteca para ter acesso a um banco de dados sobre runas e outros sobre os efeitos dos ingredientes, da oficina para conjurar materiais e da fábrica para tentar replicar os artefatos armazenados nas vitrines. Coisas como ingredientes não podem ser fabricadas sem a oficina e para garantir que a sequência de pseudonúcleos esteja na ordem correta, é preciso fazer um teste. Sem a oficina, apenas artefatos realmente poderosos valeriam a pena. Com o roubo, em vez disso, mesmo se encontrarmos uma bugiganga com uma única função interessante, podemos decompô-la e aprender como aplicá-la em nossas próprias criações. Novamente, o gênio rouba. Eu concordo. Lita sentiu. Sua mãe era um gênio danado. Não é de se espantar que ninguém tenha conseguido atingir o nível dela, mesmo um milênio após sua morte. Eu sei, certo? Solos estufou o peito com orgulho. Toda vez que ela falava sobre uma das conquistas de sua mãe, ela parecia agir como se fosse dela e a valorizasse muito. No entanto, Lit sabia que não era uma questão de ego, mas de amor. Solos não se lembrava muito do primeiro governante das chamas, mas amava muito a sombra de Menadion que vivia em seu coração. Ripa passou seus últimos anos para encontrar uma maneira de salvar sua filha e ela conseguiu. Menadion havia dado sua vida por Elpin e deixado a ela a maior torre de magos da história de Mogar. Era a obra de Menadion, seu legado e, mais importante, seu coração. Então, se Camille colocar sua armadura pena do vácuo na vitrine, poderemos aprender sobre o funcionamento da vovó? Lit perguntou, olhando para sua esposa com uma expressão séria no rosto. Em teoria, sim.
Mas somente se Camille concordar e, novamente, os olhos precisam estar aqui para que o roubo funcione. Além disso, essa não é sua cara pervertida. Solos respondeu. Você realmente quer os segredos da armadura pena do vácuo ou está apenas procurando uma desculpa para me ver nua? Camila bateu o pé, fingindo irritação. Lid permaneceu perdido em pensamentos profundos por um tempo antes de dizer. Ambos. Ambos são bons. Pervertido. Camila riu. Sério, você quer que eu ficar pelada? Deuses, sim. Não, envie a armadura para estudo. Ela deu um tapa brincalhão no ombro dele. Não. Lid suspirou sem se preocupar em esconder sua decepção. Seria rude com a vovó. Esse é o nosso presente de casamento e depois das aulas dela sobre magia da criação e nos ajudar a salvar Ragnarok, eu seria o maior pedaço de merda de Mogar se fizesse isso. Além disso, por favor, não na minha frente. Solos fez beicinho. Vamos lá. Ainda tem muita coisa para ver. Espere. Nenhuma outra função? Lid perguntou. O quê? Você quer mais? Solos estalou a língua. A fábrica havia crescido e tinha mais forjas do que antes. Agora ela podia criar várias peças ao mesmo tempo e, de acordo com Solos, graças ao suporte dos novos andares, a fábrica podia forjar seus próprios artefatos até o violeta profundo. A oficina era apenas maior, mas também mais suculenta. Não era mais limitada a quantidade de materiais armazenados dentro da torre, mas podia replicar até 50% mais do que eles realmente possuíam. Dessa forma, mesmo que restasse apenas um pedaço do ingrediente, 2 experimentos poderiam ser realizados ao mesmo tempo. A forja e o laboratório alquímico eram idênticos, pois o dono da torre era responsável por adquirir as ferramentas necessárias. Os aposentos eram maiores, mais iluminados, e Solos pôde adicionar um pequeno jardim interno para a alegria de Raaz e das crianças. Continua no próximo vídeo.